Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje você vai descobrir qual o melhor tipo de entrevista para o seu TCC. Vou explicar os tipos e as vantagens e desvantagens de cada uma. Bom, se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Que eu separei, no caso, os 3 tipos de entrevistas, quando usar e as vantagens e desvantagens de cada uma, e dei alguns exemplos também. Então, vamos lá. Primeira delas, entrevista estruturada. É aquela entrevista que segue um roteiro rígido e fixo de perguntas, ou seja, não dá margem para você flexibilizar conforme, né, no caso, a amostra. E elas geralmente são feitas da mesma forma e na mesma ordem para todos os entrevistados. Então, você não tem como você ficar mudando, né, flexibilizando o roteiro, as perguntas. Não há espaço para improviso ou aprofundamento em respostas espontâneas. Aí, quando que usa, geralmente? Em TCCs que exigem comparação entre respostas de vários participantes, quando o objetivo é obter informações diretas e padronizadas, ou seja, um TCC mais rígido, né? Em pesquisas geralmente essas pesquisas são feitas com um grande número de entrevistados ou com pouco tempo disponível. Essa não é a mais comum. A mais comum é a próxima. Então, vamos lá. Então, vantagens. As vantagens de se aplicar esse tipo de entrevista. As vantagens: fácil de aplicar e analisar, gera dados comparáveis e reduz o viés do entrevistador. Agora, as desvantagens, né? Não aprofunda muito o conteúdo das respostas, pode sim limitar a espontaneidade do entrevistado e tem o risco de parecer uma enquete e não uma conversa. Então, essas são algumas. Aí eu dei um exemplo de uso, ó. Um TCC que avalia a opinião de professores sobre a BNCC com perguntas objetivas como: você já leu a BNCC? Isso não dá para você ter um aprofundamento maior da questão, entendeu? Aqui no caso é uma pergunta sim ou não, ou seja, não é uma pergunta aberta, é uma pergunta fechada. Ela não te dá muitas possibilidades. Agora sim, vamos para a mais comum, que é a entrevista semi-estruturada, que é a mais utilizada nos TCCs. Bom, esse tipo de entrevista, ela tem um roteiro sim, base para as perguntas, mas ela permite já uma maior flexibilidade. Ou seja, você pode fazer algumas perguntas extras, você pode, no caso, sei lá, separar em grupos, fazer perguntas que um grupo respondeu, o outro não, entendeu? Você pode mudar a ordem e aprofundar os temas conforme o andamento da conversa. Então, quando que você vai usar? Quando você quer investigar percepções mais profundas, experiências e sentimentos, né, dos entrevistados. Elas são ideal para TCCs como, por exemplo, pesquisas qualitativas do tipo exploratória. Então, aqui é importante você usar quando você deseja entender o ponto de vista do entrevistado com mais profundidade, entendeu? Você dar mais flexibilidade para ele responder. As vantagens aí desse tipo de entrevista. Vantagens, né? Equilibra organização e liberdade, permite sim aprofundar temas inesperados e estimula respostas mais ricas e detalhadas. Agora, as desvantagens. Já é um pouquinho mais difícil de analisar, pois cada entrevista pode ser bem diferente, requer mais preparo do entrevistador para não se perder o foco, sim fazer perguntas que não tenham a ver com o problema de pesquisa, e pode levar mais tempo, tanto para aplicar quanto para transcrever e interpretar. Então, vamos lá, um exemplo de uso. Um TCC que analisa a vivência de mães solos na pandemia. O roteiro inclui perguntas como foi sua rotina durante a pandemia? Quais foram os desafios que você enfrentou aí durante a pandemia? Como que você conseguiu conciliar trabalho fora e trabalho de casa durante a pandemia? Você sentiu que a sua profissão teve um maior impacto com a pandemia ou não? São alguns tipos de pergunta, mas o aluno pode aprofundar conforme as respostas. E, por último, a entrevista não estruturada, que é aquela que não segue um roteiro. Ela é totalmente livre, é mais como se fosse uma conversa sem um roteiro definido. Aí o entrevistador, geralmente, ele vai partir de temas, né? Ele não vai focar tanto na execução, em escrever um roteiro de perguntas, assim, ele vai focar em temas para debater com os entrevistados e deixar a conversa fluir de uma forma espontânea. Então, as perguntas vão surgindo ao longo do diálogo. Então, quando geralmente que usa, né, esse tipo de entrevista não estruturada? Em pesquisas exploratórias que ainda estão em fase inicial e precisam descobrir caminhos, ou seja, você não sabe muito bem no que a sua pesquisa vai focar. Ou quando o tema é muito sensível e exige que o entrevistado fale no próprio
ritmo, ou seja, você precisa dar mais liberdade para a pessoa que está sendo entrevistada. É importante também quando o pesquisador tem mais experiência em conduzir entrevistas. Agora, as vantagens. Bom, vantagem: pode revelar informações profundas, inesperadas e autênticas, cria uma conexão mais natural com o entrevistado e permite que o entrevistado se expresse de uma forma mais livre. É como se fosse, por exemplo, acredito, os podcasts são um bom exemplo disso. A pessoa dá um tema ali, não tem muito bem uma pergunta, né, própria ali que a pessoa pega e faz. Até tem, no caso, o entrevistador ele vai conversar sobre temas também, não tem nada muito definido, e aí as perguntas vão surgindo geralmente pelos espectadores que vão perguntando ao longo da entrevista. Agora, as desvantagens. Bom, as desvantagens aqui é difícil de organizar e analisar depois, você vai ter que levar em conta mais parâmetros. Pode sim sair do foco aí da pesquisa, entendeu? Porque já que é livre, entendeu? Você não tem muito bem você não estabelece os limites, entendeu? Isso pode fazer com que você saia do foco da pesquisa, sim. Tem o risco de o entrevistador não saber como guiar a conversa, sim. Isso também é um ponto negativo que você tem que levar em conta, se você tem experiência ou não com esse tipo em conduzir esse tipo aí de entrevista, entendeu? De forma que o entrevistado, ele responda as perguntas pertinentes ao seu objeto de pesquisa, ao seu problema de pesquisa. E não indicado para quem tem pouco tempo ou pouca experiência, sim, porque é um pouquinho mais demorado o processo até você analisar todas as variáveis. Exemplo de uso: um TCC sobre espiritualidade em pacientes terminais, no qual o aluno conversa com os pacientes sem perguntas fixas, apenas incentivando a relatar suas experiências, o que eles esperam, porque quando a gente está perto da morte, passa várias coisas aí pela nossa cabeça. Então, analisar o que essas pessoas, naquele momento tão delicado e tão frágil, o que elas esperam ainda da vida, quais metas que elas ainda desejam cumprir, é bem interessante. Inclusive, tem até livros que falam sobre isso. Então, eu coloquei aqui um quadro comparativo dos 3 tipos de entrevista. Tipo de entrevista estruturada, que é quando tem uma coleta padronizada, respostas rápidas, as vantagens: rápida, fácil de comparar e tabular, e as desvantagens: superficial, sem profundidade. Já a semi-estruturada, que é a mais usual, que fica no meio termo, aquela que aprofunda, sim, em temas específicos com base no roteiro, mas tem um roteiro definido. Mas você pode flexibilizar ela. As vantagens dela: é flexível, rica em detalhes, organizada e exige mais preparo e mais difícil de analisar. Já não estruturada, é totalmente sem roteiro, explora tema livre ou sensíveis profundamente. As vantagens dela: espontânea, aberta, possibilita novas descobertas, e as desvantagens: caótica, difícil de transcrever e comparar. Aí até coloquei aqui respondendo essa última perguntinha: qual tipo você vai escolher para o seu TCC? Bom, se você quer dados objetivos para uma análise quantitativa ou comparativa, estruturada. Se você quer entender o ponto de vista do entrevistado e fazer uma análise rica e teórica, semi-estruturada, que é a mais usual. E se você tem um desejo, se o seu TCC é do tipo exploratório, ou seja, aberto, ou sobre temas sensíveis, não estruturada, mas com muito cuidado, levando em consideração o tempo que você tem. Ficou claro? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia, dicas de português. Tem aí abaixo na caixa de informações todas as minhas redes sociais, então me sigam por lá. Tô postando vídeo todo dia no TikTok. Deu uma parada aí no Instagram, mas no TikTok estou todo dia lá. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida específica comigo, tem aí no grupo do WhatsApp e do Telegram. Eu vou colocar sim esse material lá, entendeu? Para vocês consultarem depois. Só tenha um pouquinho de paciência, lembre-se, eu sou sozinha, então pode demorar um pouquinho, tá? Mas eu pretendo colocar sim. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre os serviços que eu presto, tanto na área acadêmica quanto na área de web design, tem aí também o link do meu portfólio. Então é isso, até a próxima, bons estudos, foquem no TCC e tchau!